Tudo bem, pessoal? Queria falar hoje aqui sobre o nosso amigo Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior parece que depois da conquista da Copa do Brasil vai mesmo permanecer no Coringão aí para a temporada 2026. E eu confesso para vocês que a figura do Dorival Júnior nunca me agradou muito, né? O Dorival Júnior, que é a cara daquele passarinho vilão, que é a cacatua de crista amarela daquele filme Rio. Se vocês já assistiram, né, esta obra cinematográfica da Walt Disney chamada Rio, vocês devem ter visto aí aquele passarinho, né, que é uma cacatua malvada chamada Nigel, que fica tentando foder lá com o passarinho do Rio, que é o arquétipo do bem lá, cujo nome me escapa aqui, né? Mas além disso, a própria carinha do Dorival, ele sempre me passou assim, a imagem de ser um cara meio entalado, meio travado, sabe? Ou seja, um indivíduo que guarda dentro de si as suas emoções de modo a não expressá-las, e ele acaba esse tipo de comportamento acaba fazendo com que o Dorival possa se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Como as cores dele não estão totalmente desveladas, tá certo? Reveladas em evidência, parece que o Dorival ele pode se encaixar no São Paulo, no Flamengo, na seleção brasileira, enfim. É aquele famoso indivíduo sem sal e sem açúcar. E eu nunca gostei muito disso, porque para mim o corintiano ele precisa se identificar, tá certo? Precisa haver algum tipo de identificação, porque a minha tese é que o Corinthians no Brasil é o único clube dotado de autenticidade e de filosofia própria, né? Se você acha que eu estou exagerando, né, que se trata de paixão clubística, você leia aqui o famoso livro do Lourenço de Aféria. Putz, não dá pra ver aqui nessa câmera vagabunda flutada, mas trata-se do livro. Peraí, deixa eu tirar o microfonezinho aqui pra vocês verem. Coração Corintiano de Lourenço de Aféria, que é a nossa Bíblia. Que time brasileiro tem uma Bíblia? Não tem, tá certo? E daí vem o ódio, tá certo? Insano de todos os outros torcedores pelo Corinthians, né? Vocês, por exemplo, vejam aí o, o Maurinho, cabelinho de psicopata, né, que é o profissional do Flamengo na mídia, como dizia o André Sanches, tá certo? E ele tem razão nesse ponto, é mesmo o profissional do Flamengo na mídia, que apesar da excelente fase rubro-negra, não para de falar mal do Corinthians, né? Você vê que o Corinthians incomoda, e este desconforto em relação ao Corinthians vem muito do fato de que é o único time autêntico, tá certo? É o único time dotado de características precisas, é o único time que tem personalidade no Brasil. E isso não é fruto de uma construção, enfim, de um ideal maior que guiou os criadores do Corinthians, mas trata-se de um fato de natureza sobrenatural. O Corinthians é o time dos deuses do futebol. É um time escolhido. Então, quando a pessoa ela é escolhida, ao invés de escolher, quer dizer que ela tem um destino, tá certo? E quem não tem um destino, tá certo? Quem fica à margem ou dependente daquilo que as suas próprias mãos podem criar, acaba detestando, né, esse tipo de entidade mágica e extraordinária como o Corinthians. Trata-se de uma instituição, né, no sentido do termo mais puro. É algo que foi instituído pelos deuses. E esse tipo de arranjo interno demanda uma autenticidade. É preciso haver uma identificação do indivíduo que trabalha no Corinthians com a história do clube, com a sua essência, tá certo?
By the way, isso explica também porque os rivais eles são tão desesperados, né, em tentar mostrar que eles são maiores do que o Corinthians. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a torcida do Corinthians no Brasil é a única que não é obcecada com títulos, né? Você veja que todos os rivais aí estão o tempo todo fazendo rankings, contando pontinhos e sempre desmerecendo assim conquistas do Corinthians, né? Para eles o futebol sempre começou a partir de 1960, tudo que se deu de 1910 até 1960 é como se não tivesse existido, né? E aí a partir disso, né, a partir dos valores do presente, eles julgam todo o passado e tentam de forma artificial colocar o time deles ali em primeiro lugar, desprezando todo o resto, né? E aí tem umas coisas absurdas. O Corinthians aparece em quarto, quinto, né? Enquanto trata-se, evidentemente, do maior time da América do Sul, tá? Assim, muito acima dos outros, talvez batendo de frente ali com o Flamengo, tá certo? E aí o pessoal vem querer falar de Copa Libertadores, né? Que é um campeonatinho vagabundo, que os times brasileiros nunca quiseram jogar, tá? Nos anos, você vê que o Santos do Pelé ali ganhou o bicampeonato na década de 60, em 64, 65 o Santos nem quis jogar Libertadores, preferiu fazer uma expedição pela Europa, porque além de ser mais interessante de ir para a Europa, economicamente as viagens eram uma bosta. Na América do Sul, os campos esburacados, a arbitragem totalmente parcial. Então trata-se de um campeonato assim que o brasileiro, em via de regra, sempre desprezou. O próprio Tele ali nos anos 90 queria poupar o time do São Paulo para jogar o Paulistão, olha só. Né? O famoso Paulistão que não vale nada, né? E aí, olha só, a diretoria acabou forçando eles a jogar essa porra. E aí, desde que o São Paulo ganhou, eles começaram a sobrevalorizar, né, este campeonato. E ele se tornou a maior coisa, né, do Brasil, principalmente porque o Corinthians ainda não tinha ganhado, tá certo? Porque antes a piada era que o Corinthians não tinha ganhado o Brasileiro. Aí como o Corinthians ganhou o Brasileiro em 90, e o São Paulo decidiu, não, agora o que vale, né, a mídia paulista decidiu, é a Libertadores. Então criou-se todo uma mística em torno de um torneio que não tem nada a ver com a nossa história, que não valia porra nenhuma, e agora sim, agora vale, como todo mundo quer ganhar essa buceta, então a Libertadores se torna algo importante, mas somente nos últimos 25, 30 anos, tá certo? Mas a história do futebol tem mais de 100 anos, tá? Então olha só, a calma do torcedor corintiano e a certeza de si mesmo do nosso torcedor comparativamente aos outros se dá porque nós sabemos que nós somos grandes. Então a pessoa, quando ela sabe que ela é grande, que ela tem um destino glorioso, ela não precisa ficar provando para ninguém, tá certo? Enquanto o indivíduo que tem dúvida acerca de si mesmo está sempre preso naquele processo de provar, tá certo? De gerar provas, fatos, evidências, né? E essa insegurança que vocês rivais têm em relação à grandeza do próprio clube, ela é normal, tá certo? Vocês precisam ser inseguros mesmos, porque o clube de vocês são uma criação humana, ao passo que o Esporte Clube Corinthians Paulista é o clube do povo escolhido pelos deuses do futebol, tá certo, pessoal? Então, toda esta digressão para falar que qualquer tipo de indivíduo que trabalhar na nossa instituição que não seja profundamente identificado conosco me gera um tipo de repulsa a priori, tá certo? Embora eu seja um torcedor oportunista. E o Dorival Júnior me pareceu um tipo de pessoa desta estirpe. No entanto, um evento específico que se deu ali na primeira final, depois da primeira final contra o Vasco, acendeu uma luz de esperança dentro de mim em relação ao nosso amigo Nigel. Porque eu vi o Dorival, né, depois daquele fiasco, aquele jogo que eu acho que os jogadores tiraram o pé, porque ficaram com medo de levar um cartão e jogar com um time desfalcado no Maracanã. Na saída para os vestiários, o Dorival Júnior saiu, né, do seu personagem de indivíduo totalmente desprovido de emoções e mandou um torcedor ir pra puta que pariu, mandou o torcedor tomar no cu. E eu falei, opa, esse cara está se transformando em um corintiano, né? Quer dizer que agora ele já tem coragem de falar, de expressar os seus sentimentos, e isso é um primeiro passo
na direção da autenticidade, que é, senhores, fundamental na relação com o Corinthians e com o corintianismo de forma geral. Então, assim, meu ponto de vista é: Dorival não é o técnico dos meus sonhos, mas ele começou a botar as suas bolinhas e o pauzinho em cima da mesa. E eu acredito que quando você tem contato com o Corinthians, não é muito o que você pode fazer por ele, mas o que o Corinthians faz com você. Tá certo? O Corinthians te transforma. E eu espero que ele transformará o Dorival e irá guiá-lo de modo que nós possamos conquistar aí a Libertadores nesse ano de 2026. Eu acredito. E você aí, torcedor do Corinthians, acredita também? Eu não dou muita moral pro que a mídia fala. Eu acho que se o Corinthians conseguir reforçar o seu elenco ali em alguns pontos precisos, né? Se a gente pegar um bom zagueiro, se a gente conseguir fazer boas negociações nessa janela, guardando todos os jogadores que já estão no elenco, né? Se a gente tiver um atacante, 2 meias assim realmente bons e um zagueiro, eu acho que o Corinthians fica muito forte, viu? Pro ano que vem, apesar de todas as crises externas, a gente é embaçado, cara. Tá certo? Então é isso, pessoal. Me falem aí o que vocês acham e saudações corintianas para todos.